Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão sonda um meia colorado, tem reforço confirmado e retoma a atenção num desejo antigo. Vou te explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, o Corinthians já tem um novo jogador, ele trata-se do Christian Barletta, de 22 anos, jogador do São Bernardo, e quem anunciou isso não foi o Corinthians ainda, porque depende de questões burocráticas, exames médicos, assinatura de contrato, aquela coisa toda. O São Bernardo confirmou a negociação, já anunciou nas suas redes sociais, comunicou ao seu torcedor que o Christian Barletta sim se despediu do clube do ABC Paulista. Depois de um ótimo campeonato paulista, o Christian Barletta foi negociado junto ao Corinthians e vai se integrar à equipe de Fernando Lázaro, que está em férias nesse momento, aguarda o começo da Libertadores, né? Tem sorteio a ser confirmado e tudo mais, no começo de abril, e depois Campeonato Brasileiro e na sequência Copa do Brasil. São as demais competições que restaram para o Corinthians na temporada. Christian Barletta será uma grande opção do meio para frente, já que o Romero não correspondeu, outros jogadores ainda não estão prontos, né, especialmente os da base. Então, em termos de reforços, o Barletta, que fez um ótimo campeonato paulista, vai ser muito útil nesse segundo semestre. O contrato é de 3 anos e os valores não foram divulgados, mas especula-se que em torno de 6 milhões de reais tenha custado o jogador pela equipe do Corinthians, né? Pagos aí, né, esses valores ao São Bernardo. Ele, inclusive, não jogou contra o Náutico no jogo do São Bernardo pela Copa do Brasil, exatamente porque ele não poderia entrar em campo pela Copa do Brasil pelo Corinthians. Então agora ele pode, porque a negociação já estava em andamento. Mas, vamos lá, é claro que o Corinthians está buscando mais reforços. E a gente já falou sobre isso, da necessidade de dar uma resposta para o torcedor. A principal torcida organizada, inclusive, está pedindo a renúncia do diretor Roberto de Andrade e está indo para cima, obviamente, do presidente Duílio Monteiro Alves, né? Com uma pressão muito forte. A gente sabia que isso ia acontecer, são muitos dias sem jogos, então dá muito tempo para você organizar protesto, para você cobrar, para você refletir. Enquanto o Corinthians está trabalhando de forma interna, é óbvio que o torcedor não está feliz. Se atenuou o fato do São Paulo ter caído para o Água Santa? Não sei, talvez por torcedor, né, de uma forma geral, assim, dentro da zoeira e tal, sim. Vai atenuar ainda mais caso o Palmeiras não conquiste o campeonato, embora agora ficou muito mais fácil, né, para o Alviverde diante das equipes que estão disputando aí. Com todo respeito ao Ituano, ao Água Santa e ao Bragantino também, a tendência é o Palmeiras vencer o campeonato. Caso o Palmeiras não vença, pode ser que dê uma amenizada no clima lá, mas eu acho que o torcedor que acompanha muito o clube, ele está voltado para as coisas do Corinthians e está preocupado com o que vem pela frente. Então o Duílio precisa dar uma resposta em termos de reforços também. A gente ficou sabendo, né, que o Corinthians sondou o meia do Internacional Maurício, de 21 anos, através do empresário do atleta, o André Curi. Ele falou lá em Porto Alegre que o Corinthians chegou a monitorar e verificar qual a situação do Maurício. O Maurício não estava vivendo uma fase técnica muito boa, e com isso o Inter até abriu espaço para eventuais negociações. O Maurício veio do Cruzeiro, numa negociação, se não me engano, com o William Potker, veio muito jovem, e a ideia, né, óbvia, até pela idade dele, né, é que ele seja negociado para fora. O valor dele é de 10 milhões de euros, então não é muito simples assim o Corinthians conseguir contratar o Maurício. Agora ele retomou uma condição de titular, ele entrou no segundo tempo no Grenal, inclusive foi bem, melhorou o time. Começou como reserva, porque o Mano tentou montar um sistema de 3 volantes lá, e aí ele acabou perdendo espaço. Mas agora ele retomou, entrou bem no Grenal e tal, e muita gente estava falando que ele estava meio desfocado, esperando uma proposta da Europa e tudo mais. Mas o Corinthians sondou a situação do Maurício. O que nos indica isso? O Corinthians não vai contratar o Maurício. O Inter não vai facilitar e ele é muito caro. E ele tem mercado lá fora. A questão é que indica pra gente o que o Corinthians está buscando. O Maurício é esse meia de chegada, de aproximação, de combinação de jogadas. Uma características semelhantes à do Everton Ribeiro, por exemplo. É um jogador de muita aproximação, qualidade técnica, distribuição de jogo. Esse é o Maurício, que o Corinthians sondou, monitorou lá junto ao Inter, tá bom? E o outro desejo antigo que o Corinthians retoma conversas, pelo menos uma atenção, é Matheus Pereira, que, vocês sabem, o Corinthians tentou contratar lá atrás, mas o Al Hilal, que detém os direitos do Matheus Pereira, tem um problema na FIFA.
A gente fala desse imbróglio toda hora, porque enquanto não derrubarem o transfer ban, que é a punição da FIFA ao Al Hilal, a gente vai continuar falando sobre isso. O problema não é o Al Hilal negociar jogadores, o problema é que o Al Hilal não pode contratar jogadores. Então é muito difícil eles liberarem jogadores. O Matheus Pereira foi liberado para o Al Ahly por empréstimo. Então, de certa forma, o Al Hilal não está contando tanto assim com o Matheus Pereira, mas os caras não são bobos, não vão querer perder dinheiro e nem perder negócio, né? Então, assim, o Corinthians vai tentar de novo uma negociação com o Al Hilal para que ele volte de empréstimo do Al Ahly e seja cedido por empréstimo ao Corinthians na metade do ano. Que é mais ou menos o que o Grêmio está tentando com o Michael, o Palmeiras também se interessou, porque essa é a questão, né? O Al Hilal não pode contratar, então eles estão resistentes em liberação. Nesse caso do Matheus Pereira, como ele já foi cedido a um outro clube lá dos Emirados Árabes, pode ser que eles entendam que daqui a pouco, dependendo da proposta, da oferta, ou se o cara não quiser ficar mesmo, ou se o Matheus Pereira topar jogar no Brasil, ele né, saiu muito cedo daqui, tem 26 anos, pode ser que haja negócio. Então essa é a ideia, porque ele é esse jogador que pode jogar de lado, mas também chega à frente, né? Ele também pode jogar por dentro, ele joga de lado, ele faz um engante, ele é um meia atacante, que tem, né, características de jogar em várias funções ali do meio para frente. Pode ser, não é um Renato Augusto, não é um substituto para o Renato Augusto, é um cara que pode fazer parcerias com o Renato, pode jogar no meio, pode ser Adson, pode ser até... O Juliano eu não diria, que o Juliano tem feito uma função um pouco mais recuada, né? Mas pode ser uma alternativa para o Adson, por exemplo. O Maurício também seria esse jogador. E o Maurício acho que também jogaria um pouco mais na do Renato, né? Então, nenhum jogador é igual, né, gente? Esses jogadores têm características diferentes. A questão é como você contrata jogadores para aquele setor e aí cabe ao técnico montar um sistema para que potencialize, digamos assim, a característica de cada atleta. Matheus Pereira digamos assim, voltou ao radar do Corinthians. O Maurício foi apenas sondado e o Barleta, esse já chegou. Essas são as informações do Timão, pelo menos até o momento. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!